Você já parou para se perguntar quem é você? Ou o que é você? Não é no quesito qual é o seu nome, a sua profissão, ou de quem você é filho. É a gente parar para lembrar quem é o ser, a consciência que está observando tudo isso. Assim como você para observar esse vídeo, assistir, escutar uma música, a gente também está observando esse corpo crescer, se desenvolver, envelhecer, passar por dores, medos, dúvidas, alegrias, desejos. E então é como se nós fôssemos essa consciência que observa, essa testemunha de tudo isso que o corpo experiencia. Então é como se o nosso corpo também fosse esse objeto a ser percebido. O objetivo de falar sobre consciência também é a gente entender o cérebro humano. No nosso dia a dia, aqui conversando, nós só estamos utilizando 5% do nosso cérebro, em torno de 5%, né? Tem pesquisas onde algumas pessoas alcançam um pouco mais, tipo 6, 7. E aí tem os estados, né, elevados de consciência. Mas, enfim, esses outros 95%, mais ou menos, eles pertencem ao nosso inconsciente. E é daí que a gente tira o inconsciente individual e inconsciente coletivo, o consciente individual e o consciente coletivo, porque nós somos movidos muito mais pelo inconsciente do que pelo consciente, por tamanho mesmo que ele ocupa, nesse espaço do nosso cérebro. Então o nosso corpo todo é movido por questões que estão armazenadas no nosso campo inconsciente. Então é muito importante a gente, enquanto consciente, observar o nosso sono, por exemplo, que é quando a gente acessa o estado inconsciente. E por isso a tamanha responsabilidade para com as crianças, porque até os 7 anos a criança está desenvolvendo o inconsciente dela, ela está armazenando crenças que vão ficar repetindo esses padrões, esses comandos pela vida toda dela. Então é muito importante a gente buscar esse autoconhecimento para que, no mínimo, o nosso consciente esteja presente. No mínimo, esses em torno de 5% a gente consiga ter clareza, né? Então, e nem vou entrar aqui no assunto sobre consumir álcool ou drogas, ou até o consumo de alimentos que movimentam, né, que acabam deixando a gente mais vulnerável, assim, como o açúcar, que causam efeitos mesmo e acabam modificando as nossas escolhas, nossas ações, nossas palavras, o nosso até tom de falar, né? Não vou nem entrar nesse mérito, mas falando sobre o consciente, é importante a gente estar aqui agora, atento, escolhendo onde a gente dedica o nosso tempo. O vídeo anterior que eu postei foi falando sobre distração, né? Então o tempo todo a gente tem aí esses testes, esses chamados para consumir, para comprar, para pertencer, fazer parte de algum grupo. Voltando pro vídeo agora com o microfone, né? Então, vamos levar em conta que a gente já utiliza bem esses 5% do nosso cérebro, que é a parte consciente. A gente pode também, caso queira, se aprofundar um pouco mais e ter um pouco mais de consciência sobre o que está armazenado ali nos outros 95% do cérebro, que é o campo inconsciente. Então, como que a gente faz isso? Por exemplo, aqui conversando, eu me expressando e você ali escutando e a gente trocando, né, pronto para
assimilar, a gente está vibrando na maior parte do tempo numa frequência cerebral chamada frequência beta. Aqui no vídeo também tem, no canal também tem um vídeo falando sobre as frequências cerebrais, né? Mas resumindo, a gente pode também entrar em frequências diferentes. Se eu entrar num estado meditativo ou aprofundar a respiração por um longo período, sustentar uma concentração por um longo período, eu posso vibrar um pouco menos predominante na frequência beta e um pouco para a frequência alfa, que é a frequência que está ligado a esse relaxamento. Eu ainda estou atenta, ainda estou consciente, mas eu estou mais relaxada, ou seja, eu não estou mais reativa, que é o que a gente tem numa conversa, que é a frequência beta. E a frequência beta, em sua predominância, por muito tempo sustentando essa frequência, ela está ligada ao estresse, né? Então, saber ainda estar consciente, mas relaxado, é uma atividade interessante da gente tentar entrar. E a gente pode começar isso através da própria respiração. E, caso vocês queiram, eu posso até fazer um vídeo onde eu guio para que você consiga aprender a fazer isso por conta própria, sem depender de nada, né? Mas enfim. Agora, tem uma outra frequência que ela já não está mais ligada ao consciente, seja relaxado ou tenso, reativo ou observador contemplativo. Está ligado ao inconsciente, que é a frequência teta. Essa frequência cerebral ela é uma frequência mais lenta, ou seja, ela possui ondas maiores. E a frequência cerebral teta é aquela onde eu não estou mais consciente. Eu estou dormindo, né? É o estágio dos meus sonhos, quando eu estou dormindo e sonhando, né? Não é aquele dormir tão profundo, mas eu já não estou mais consciente. E aí, quando a gente acessa o inconsciente do nosso cérebro, a gente vê que aí é o lugar, né? Falando sobre o cérebro humano, nessa frequência onde está armazenado todas essas crenças que moldam, eu diria, grande parte da nossa vida, né? Então, muitas das vezes a gente acaba reagindo, escolhendo, baseado em questões inconscientes. Por isso que às vezes a gente entra naquela questão, será que a gente escolhe a nossa vida? Né? O que é o livre-arbítrio? Eu tenho as minhas escolhas, mas as minhas escolhas elas só são um pedacinho. Muitas das coisas não são minhas escolhas, né? São o ambiente externo, as escolhas dos outros, mas também coisas que eu não escolhi, que inconscientemente eu manifesto para mim. E isso tudo está armazenado no inconsciente nosso. E para a gente acessar a frequência teta, a gente precisa de um auxílio, né? A gente vai estar num campo inconsciente. Então, é uma pessoa que guia para que eu entre nessa frequência. E assim eu consigo, sem ficar calculando respostas, perguntas, eu consigo ir soltando o que eu vejo ali naquela frequência teta, o que aparece no meu inconsciente. E existe uma técnica chamada Theta Healing. Healing é curando, né? Heal é cura em inglês. E teta tem a ver com a frequência teta. Essa terapia é uma terapia que eu aplico e indico para vocês alguns livros. Esse é o livro que fala do Theta Healing, né? É o livro 1, livro mais básico, assim, sobre essa técnica. Ela é uma técnica que foi canalizada por uma mulher chamada Vianna Stibal. E ela diz se curar de câncer utilizando essa técnica, né? Ela acessando no corpo dela e se limpando, né? Se regenerando, na verdade, aquilo que ela manifestou no corpo, né? Existem pesquisas científicas que apontam diretamente que a gente não adoece por conta de DNA ou outras questões. São questões que a gente sustenta no nosso corpo por muito tempo, sejam pensamentos, hábitos
E é isso que faz com que a gente somatize algumas doenças no nosso corpo. E aí também tem esse daqui, que é o Theta Healing avançado, né? Pra gente conseguir usar desse poder que tá dentro da gente, que tá armazenado no nosso campo inconsciente, ou seja, usar a maior parte do nosso cérebro, expandir mesmo a nossa consciência. E aí também tem esse livro do Osho, que é uma graça. A chave para viver em equilíbrio, consciência, ele fala muito sobre as escolhas, né? Sobre a gente acessar pelo menos esses 5% com bastante clareza. Ele é um ótimo livro para começar. E aproveitando que eu estou indicando o livro, eu vou indicar mais um, quarto livro. Ele se chama Felicidade, é do Matteo Riccardi. Eu não tenho ele aqui físico, eu leio ele no Kindle. Ele fala sobre o uso da meditação, da consciência, para a gente atingir um grau de felicidade, o grau de autorrealização através da consciência, de você acessar esse espaço dentro de você para que você se sinta feliz, pleno. E aí você, consequentemente, não desenvolve outros problemas e começa a enxergar as bênçãos da vida pelo simples ato de estar presente e poder perceber tudo que já está aqui. Né? Muitas vezes a gente, voltando um pouco no assunto da distração, a gente acaba se frustrando por não conseguir algo ou por ter que buscar algo, ter que fazer esforço, porque a gente tira o nosso poder, né? Coloca a nossa atenção em algo fora e acaba vivendo infeliz, acaba sofrendo. Então, esses estados de consciência ajudam a gente a se lembrar que tá tudo aqui, que nós temos tudo aqui. Pelo simples fato de habitar o próprio corpo, o próprio espaço, ou simplesmente de se lembrar que a gente acessa tudo através da consciência. Às vezes nem é sobre o corpo, sabe? Enfim, então, o Theta Healing, essa técnica, é uma técnica onde a gente, através de uma meditação, entra nesse estado Theta e começa a trazer questões. E aí, eu não vou explicar a técnica em si, né, aqui hoje, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo explicando também. Mas é mais para você entender que é super possível você, primeiro de tudo, querer, né, usar esse 5% consciente que você tem do seu cérebro a seu favor. E se você quiser se aprofundar e expandir para poder modificar aquilo que acaba regendo a tua vida. Muitas vezes a gente repete padrões. Ou às vezes acontecem coisas na nossa vida que são coisas parecidas, relações parecidas, trabalhos parecidos, problemas parecidos, que são diferentes, mas têm o mesmo padrão. Muitas vezes isso é algo que a gente está trazendo, né? Através do nosso comportamento, a gente acaba tornando aquela situação a mesma, né? Nós somos poderosos, a gente realmente cria as realidades que a gente vive. Então, é uma maneira de, na mesma encarnação aqui, eu conseguir viver coisas diferentes, quebrar padrões e tornar a vida um pouco mais divertida, né? Abrir caminhos diferentes. E vale a pena a gente testar. Caso você goste e queira entender mais sobre, pode deixar todas as perguntas aqui nos comentários. Eu queria trazer um pouco desse assunto de consciência, de presença, da gente também escolher com uma intenção clara como a gente faz cada coisa da nossa vida. E isso abre espaço para vários outros assuntos que eu posso fazer em outros vídeos. Bom, gratidão. Meu nome é Briana Saueia. Eu sou professora, terapeuta e artista. E esse canal aqui é para eu trazer assuntos que nos ajudam a ser mais felizes, a ser mais autênticos, a ter mais autorresponsabilidade e autorrealização. Espero que você aí consiga, pelo menos, dar um passo nessa direção. Gratidão.